Jesus, amado Mestre, aqui iniciamos mais um momento de estudos em nosso NEFA. Aqui buscamos, Senhor, aprender as mensagens da vida imortal. Que possas, amado Mestre, mais uma vez nesta noite, estar junto a nós, nos amparar, nos apoiar, em especial o nosso Marconi, que vai conduzir nossos estudos, e que neste momento oremos não somente pela nossa paz, pela paz dos nossos lares, das nossas famílias, dos nossos entes amados, nossos amigos, e pela nossa grande família humana, nossa grande família planetária. Concede-nos a presença magnânima dos espíritos superiores que nos conduzem na evolução intelecto-moral. Seja em teu nome, pois, no nome de Deus, nosso Pai Altíssimo, que aqui iniciemos nosso momento de estudos no NEFA, louvando-te, Cristo, e louvando a Deus, hoje como em todo sempre, Senhor, que assim seja. Boa noite a todos e todas. Na noite de hoje, como está na nossa programação, teremos o nosso Marconi falando sobre o segundo capítulo do volume 1 de Sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino, o prólogo de Lucas. Portanto, nós passamos a palavra para o nosso Marconi e desejamos a ele uma boa palestra. Que Jesus nos inspire, nos oriente, nos guie, nos abençoe na noite de hoje. Dando continuidade a essa obra, Sabedoria do Evangelho, volume 1, de Carlos Torres Pastorino, a gente começa com o prólogo de Lucas. Rui, você coloca aí na tela os slides, por favor. Pode passar o primeiro, por obséquio. Aí a gente vê a obra e a fotografia de Carlos Torres Pastorino, para quem não conhece. O próximo, por favor, Rui. E aí a gente traz nesse slide o texto que a gente vai comentar na noite de hoje, tomando por base as anotações de Pastorino. A gente observa que são quatro versículos, um texto pequeno, e que ele coloca o título Prólogo de Lucas. Prólogo é uma palavra estranha, podia ser uma palavra mais comum ao nosso português. E se a gente for pesquisar, abrir o dicionário para olhar o que é prólogo, prólogo era a abertura que existia nas tragédias gregas, onde onde as pessoas anunciavam o que aconteceria naquela peça antes da entrada do coro e da orquestra. Então, um prefácio, uma apresentação de algo, no nosso caso aqui, a apresentação, prefácio do Evangelho de Lucas. Se a gente lendo, é um texto bem simples, tendo muitos empreendidos fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, como não as transmitiram os que foram deles testemunhas oculares desde o princípio e ministro da palavra, também a mim, depois de haver investigado tudo cuidadosamente desde o começo, pareceu-me bem, excelentíssimo Teófilo, dar-te por escrito a narração em ordem, para que conheças a verdade das coisas em que fosse instruído. Rui, passa o próximo slide, por favor, é o mesmo texto, só que com outra tradução que para mim fica mais tranquilo o entendimento. Me permita a leitura mais uma vez. Diz Lucas, no início do evangelho dele:
muitos se dedicaram a compor o relato dos fatos acontecidos entre nós, tais como nos foram transmitidos por aqueles que desde o início viram-nos com seus próprios olhos, servos da palavra. Assim achei conveniente eu também, tendo tudo examinado e remontado à fonte, escrevê-lo para ti com ordem, excelentíssimo Teófilos, a fim de que tu penetres a certeza das palavras que recebeste. O que é que Pastorino traz inicialmente com esse texto? A gente observa que Lucas narra que muitos escreviam sobre a vida de Jesus. Muitos buscavam aqueles que partilharam da vida de Jesus, ou seja, aqueles que viveram ao lado de Jesus, que viram com os próprios olhos os milagres, as pregações. Muitos escreviam, e ele, Lucas, diante de toda aquela composição de coisas, também achou conveniente examinar tudo, retornando lá à origem, buscando as fontes, escrever também o Evangelho. E qual a coisa interessante? Ele dedica essa obra a alguém. E aí vem a primeira discussão que Pastorino traz nesse capítulo. Quem é Teófilos? A quem é dedicada essa obra? Acho que a maioria dos presentes aqui nunca ouviu falar em Teófilos. Não faz a menor ideia de quem é esse Teófilos a quem Lucas está dedicando o Evangelho. E é bem interessante porque parte dos estudiosos, parte daqueles que estudam o Evangelho, tem em Teófilos uma autoridade romana. Alguém que ocupa um alto cargo em Roma e que esse Evangelho é dedicado a essa pessoa, a essa figura política. Só que se a gente for olhar, buscar um Teófilos com nome grego, como autoridade romana, que não é citado em lugar nenhum. Tem alguns historiadores que vão buscar um discípulo de Simão Pedro, chamado Teófilos, que era um romano convertido na cidade de Antioquia, etc., etc. E fica essa discussão. A grande maioria dos estudiosos fazem uma tradução do nome Teófilos. Teo, Deus, Filos, amigo. A palavra excelente não tinha a época de Lucas, àquela época, a conotação que tem hoje de um pronome de tratamento excelentíssimo. Então, em verdade, esse evangelho está sendo dedicado aos excelentes amigos de Deus, aos excelentes amigos do divino. E Pastorino inicia a obra com esse raciocínio. Ele começa a estudar o capítulo, que essa obra é dedicada não a uma figura pública romana, não a um funcionário público romano, não a alguém que ocupa um cargo público em Roma, a época de Nero, Tigelinas, etc., etc., dos personagens daquela época. E sim, a todos aqueles que se colocam como amigos de Deus, como amigos do divino. E aí eu vou me permitir abrir um parêntese grande para reforçar essa ideia de Pastorino, que, em verdade, o Evangelho de Lucas, sim, é dedicado àqueles que se colocam na posição de amigo de Deus. Você passa o próximo slide por obséquio, Ruth, por favor. Então a gente começa a se perguntar, quem é Lucas? É uma pergunta que a gente faz. No Evangelho, e aí eu vou pegar aqui o que a gente encontra no Novo Testamento e nos Atos dos Apóstolos, a gente só consegue extrair duas coisas sobre Lucas. O restante, a gente tem que confiar na mediunidade dos indivíduos, dos biógrafos dele, Mediunidade de Emmanuel, aquela obra que Rui faz referência. Nas livrarias você encontra inúmeras narrativas da vida de Lucas, mas se a gente for ser fiel ao Novo Testamento, e para mim isso aqui basta para a gente entender um pouquinho de Lucas, é muito interessante a gente se aprofundar nas biografias que existem sobre ele. Mas no Evangelho, no Novo Testamento, a gente tem duas informações.
A primeira é essa. Lucas tem uma característica exclusiva de ser o único escritor do Novo Testamento que não era judeu, que não era filho de Israel. Isso faz uma diferença monumental em todo o Evangelho. Porque o Evangelho vai ser escrito, vai ser narrado, vai ser visto por alguém que não era, entre aspas, contaminado com a ideia judaica. Com alguém que não tinha aquela ideia de ser o povo eleito. De alguém de fora, de alguém que tinha uma outra ótica, que tinha outra visão, que tinha outro conteúdo, que tinha outro ponto crítico. Os 4 evangelhos oficiais, o de João Marcos, o de Mateus e o de João Evangelista, são evangelhos escritos por judeus. Lucas não. Lucas, aí vem uma discussão também sem fim, era grego, e outros dizem que Lucas nasceu em Antioquia, era sírio, hoje seria turco, porque Antioquia fica hoje na Turquia. Mas, independente disso, a única certeza que a gente tem é que é muito provável que ele tenha sido grego. Mas a certeza é que ele não era judeu. E isso é o grande diferencial do Evangelho de Lucas, e a gente vai perceber durante a nossa conversa hoje. E a outra informação está nos Atos dos Apóstolos, não, numa carta aos Colossenses, uma carta escrita para a cidade de Colossos, para a igreja de Colossos, em que Paulo vai saudando várias pessoas, vai falando de várias pessoas, e no versículo 14, ele diz, olhe, sauda-vos Lucas, o médico amado. Então, Paulo faz essa referência nessa carta, tratando Lucas como médico amado. Paulo está preso e Lucas está fazendo companhia a ele na prisão. Então ele diz, saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas, que eram as companhias de Paulo de Tarso quando ele estava preso, se não me engano, em Cesareia. Próximo slide, Rui, por favor. E aí a gente pensa que cada um do evangelho é escrito de um determinado ponto de vista, por um determinado indivíduo, para uma determinada comunidade. Estou pegando os 4 evangelhos oficiais. Por que você está falando oficiais? Existem inúmeros evangelhos chamados de apócrifos, que ainda não foram oficializados. Então, o que a gente trabalha são com esses 4. O primeiro, o Evangelho de Marcos, é o mais simples, é o evangelho mais simples dos 4, é o evangelho mais claro, e a característica dele é de um realismo impressionante. Marcos narra o fato com muita realidade, como se fosse um repórter da vida de Jesus. A gente tem que lembrar que Marcos, aí a gente vai catando nos Atos, cata um pedacinho aqui, um pedacinho acolá. Marcos, ele é sobrinho de Barnabé. Barnabé é aquele que começa a fundação de igrejas fora de Jerusalém, com Saulo de Tarso, com Paulo, funda a igreja de Antioquia, e depois sai na primeira viagem de fundação de igreja, com a missão de fundar igrejas novas. Ele vai acompanhando com Paulo, só que ele não suporta o ritmo de Paulo de Tarso, a dureza de Paulo de Tarso, a rigidez de Paulo de Tarso, e ele termina voltando para casa e Paulo segue viagem com Barnabé. Numa segunda missão para a fundação de novas igrejas, Barnabé quer levá-lo e Paulo disse, não, ele não vai com a gente não, porque na primeira viagem ele causou muitos problemas, e aí tem um certo atrito entre Paulo e Barnabé, e Paulo vai nessa segunda missão, nessa segunda viagem com Lucas, enquanto Barnabé e João Marcos passa a visitar as igrejas antigas, anteriormente fundadas. E Marcos escreve para essas comunidades. São igrejas fundadas em territórios não judeus, frequentada por gentios, e esse evangelho direto, esse evangelho mais simples, esse evangelho mais claro, é escrito para essa comunidade. Vem um segundo evangelho, que é o evangelho de Mateus. Para mim foi até o primeiro a ser escrito, mas aí tem uma discussão grande, eu não vou me meter nessa briga, porque eu sou gente pequena. Mateus eram judeus que escrevia para os judeus. O evangelho de Mateus é escrito para o povo judeu. Ele tem uma preocupação muito grande em apresentar Jesus como o Messias que os profetas haviam anunciado. Então, Jeremias, Isaías, Malaquias, Elias haviam anunciado. A gente observa aqui no Evangelho de Mateus como dizia o profeta tal, como dizia a profecia tal, em Isaías tal, em Malaquias tal. A preocupação dele
é demonstrar que aquele Messias que havia sido prometido, aquele Messias que viria, veio e que esse Messias é Jesus. O Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho absolutamente diferente de todos os outros três. A gente tem que pensar em João, a gente tem que observar João, a gente tem que lembrar que João, quando escreve esse evangelho, João já está numa idade de maturidade espiritual elevadíssima. João é uma figura muito particular no evangelho. João, com 12, 13, 14 anos, João adolescente, quando ele entra no discipulado de Jesus, antes de ser discípulo de Jesus, João e André já eram discípulos de João Batista. João era um discípulo de João Batista e ele é indicado a Jesus pelo próprio João Batista. João Batista que disse, segue ele. Ele é muito maior do que eu. Ele é o Messias que há de vir. Então, João começa esse crescimento espiritual muito novo. Já era um espírito muito, muito maduro. Discípulo de João Batista, passa a seguir o Cristo. Tinha uma mediunidade tão fantástica que, em uma ocasião, ele pergunta a Jesus se queria que fizesse chover fogo sobre uma cidade. Então, deve ser um médium fantástico de efeito físico. É muito interessante que nos grandes momentos do Evangelho, Jesus chama sempre, em todas as passagens, Tiago maior, Tiago, filho de Zebedeu, que é o irmão de João, o próprio João e Pedro. É assim na transfiguração, é assim na cura da menina que estava doente, Talita come, menininha levanta, cordeirinha levanta. Então, João tinha uma mediunidade espetacular. Tinha uma maturidade espiritual quando ele escreve o Evangelho altíssima. Então, é um evangelho diferenciado, é um evangelho teológico. Seus ensinamentos são muito mais profundos. João vai escrever no evangelho aquilo que os outros três não escreveram. É o evangelho que o filósofo encontrará temas para meditar por toda uma vida. É um evangelho muito diferenciado, é um evangelho à parte, esse evangelho de João. E aí a gente entra no evangelho de Lucas, que é o evangelho que derruba as barreiras. Jesus é para os judeus, para os gentios, para os piedosos e para os pecadores. Lucas não escreve um evangelho direcionado a só os gentios, a só os judeus. Ele escreve um evangelho para toda a humanidade. E a gente vai observar isso agora. Próximo slide, por favor, Júlio. E aí a gente começa a observar que a precisão de Lucas, na narrativa dele, é de um historiador. O primeiro e mais importante é que o Evangelho de Lucas é uma obra feita com cuidado primoroso. Seu grego é notável, é admirável o seu rigor gramatical e seu vocabulário é muito denso, ao contrário de Marcos, que é bem simples o Evangelho de Lucas é muito bem construído, é muito rico. As palavras são empregadas com uma função específica. Sua obra, sem dúvida, é um produto de uma cuidadosa investigação e teve amplas oportunidades e suas fontes devem ter sido fidedignas. Lucas tem acesso a todas as fontes. Primeiro Maria de Nazaré, Simão Pedro, próprio Paulo, Tiago, João. Então, ele tem as fontes que beberam na origem. As fontes de Lucas são precisas, principalmente Maria, e a gente vai ver isso adiante. Próximo slide, Rui, por favor. Um exemplo dessa precisão, dessa forma do historiador Lucas escrever, a maneira como ele faz a apresentação de João Batista. Presta atenção nesse texto, como ele é muito interessante. A gente pensa que são informações desnecessárias. Mas se você for olhar com o olho do estudioso, com o olhar do pesquisador, você vai ver como é fundamental e como é rico essa descrição de Lucas para falar de João Batista. Ele começa, é o ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itumeia e da província de Traconites, e Lisanias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás somos sacerdotes, veio do deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Ele coloca o evangelho no tempo e no espaço.
em um local histórico. A gente pode saber que o ano 15º de Tibério houve uma figura chamada de Jesus. Você pode precisar na história qual época Jesus viveu. Nos outros evangelhos você não tem. Não dá para você precisar. E os dados batem, porque o imperador de Roma era Tibério César, sucessor de Otávio, sucessor do segundo triunvirato. O governador era Pôncio Pilatos, e de fato havia um homem que criou uma confusão em Roma, e Tibério exila ele para a Judéia. E quando ele chega na Judéia, ele faz uma confusão, porque o muro da Torre Antonina dava para o templo judeu, para o templo de Jerusalém. E ele manda pendurar os estandartes com as águias romanas na Torre Antonina, voltada para o templo judeu, inicia uma guerra, uma confusão. Judeus morrem a roda, porque parte para enfrentar o exército romano, tudo que o exército romano queria. E isso vai causar o primeiro problema que Tibério, o segundo, né, porque ele já veio exilado de Roma para a Judéia, ele causa o segundo problema, porque saem carroças de ouro para Tibério para reclamar daquele governador. E isso vai influenciar no futuro, na morte de Jesus, quando Pilatos covardemente lava as mãos, ao invés de tomar uma atitude drástica, uma atitude correta, de mandar Jesus a julgamento ou libertar Jesus, mas com medo de uma nova carroça de ouro para Roma, ele covardemente lava as mãos e Jesus termina sendo crucificado. A outra informação é contra Herodes, tetrarca da Galileia, e aí a gente pode distinguir Herodes Antipas, aquele que manda matar 2.000, de Herodes, que manda decapitar João Batista. Então, os fatos, os dados batem de forma tranquila, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, e ambos constam nos registros da história de Jerusalém. E aí a gente observa a informação de João, filho de Zacarias, que também era um sacerdote, que também era um saduceu. É bem interessante que João, a destinação de João seria substituir Zacarias. Então, João seria também um sacerdote de Jerusalém, como diz os meninos hoje, só que não. Próximo slide, por favor, Rui. E aí a gente vai ver agora características próprias desse evangelho de Lucas. Um evangelho para os gentios. Está claro que Lucas escreveu principalmente para os gentios. A gente vai ter que lembrar, recordar que nos Atos dos Apóstolos, Lucas tem o primeiro contato com o evangelho, muitos anos, se a gente for fazer uma conta, no mínimo 7 anos após a morte de Jesus. Por que você está fazendo essa conta? Bom, Lucas conhece o evangelho através de um tecelão, de um homem que consertava percapes e tecia tapetes em uma bodegazinha em Antioquia. Quem era esse homem? Saulo de Tarso. Saulo conhece o evangelho na Igreja do Caminho, na primeira igreja fundada pós-morte, pós-crucificação de Jesus. E é interessante, quando a gente observa nos Atos dos Apóstolos, que a Igreja do Caminho ela se restringia simplesmente a receber doentes, até que aparece a figura de Estevão. Estevão diz, não, por que não pregar as ideias? Por que a gente não divulgar essas ideias? E Estevão assume a tribuna e começa a pregar, começa a falar sobre as ideias de Jesus, até que um dia os judeus começam a frequentar aquele espaço e começam a mudar de posição. Começa a ser tocado pelaquela mensagem daquele homem que fala de um carpinteiro e começa a ter uma mudança na sociedade de Jerusalém. Isso chega a Paulo, que queria ascender na carreira, aproveita a oportunidade, vai até a igreja, inicia a perseguição, vai combinar com a morte de Estevão, e depois o encontro dele com Jesus na entrada de Damasco. Pois bem, quando Saulo conhece Jesus, ele foge de Damasco, porque havia um mandado de prisão contra ele. Ele vai para Jerusalém. Os discípulos não aceitam ele na Casa do Caminho, e ele vai em busca do antigo mestre dele, Gamaliel. Gamaliel havia se mudado para o oásis de Dan, para uma cidade, perto do deserto de Dan. E Paulo vai até essa cidade, e lá Gamaliel manda ele se recolher e meditar no Evangelho, que seriam os pergaminhos, algumas anotações escritas por Mateus, por Levi.
Paulo leva 3 anos nesse oásis, no oásis de Dan. Depois ele retorna, com a morte de Gamaliel, ele retorna para a cidade de Palmira. De Palmira, ele retorna para a cidade natal dele, em Tarso, em Tauro, nas montanhas do Tauro. Ele não é recebido pelo pai dele e ele fica nas montanhas do Tauro e vem à cidade e conserta tapete, faz sandália, etc, etc. Até que Barnabé, depois de 4 anos, ou seja, são 7 anos de meditação no Evangelho, Barnabé o convida para fundar uma igreja fora de Jerusalém, e essa igreja é a igreja de Antioquia. Nessa igreja de Antioquia, ele encontra esse grego com a capacidade notável, com inteligência, capacidade de organização, e começa a trocar ideias sobre aquele carpinteiro, sobre aquele Messias, sobre as ideias das anotações de Levi. E a partir daí é que Lucas começa a se dedicar à pregação do Evangelho junto com Paulo de Tarso, principalmente na segunda viagem para a fundação das igrejas. Lucas começa datando um evento com referência ao imperador romano e o atual governador romano, lá naquele texto que a gente viu de João. A data romana aparece em primeiro. Lucas não apresenta a vida de Jesus como cumprimento de profecias. Repare que Mateus está sempre referendando com os cumprimentos das profecias. Lucas não se preocupa com isso. São raras as vezes que ele cita o Antigo Testamento. A gente vai ver um exemplo mais adiante, quando esse exemplo é citado, em que condições ele cita. Lucas tem o costume de gravar os nomes hebreus em grego. Então, Simão o cananeu, para ele, é Simão o zelota. O Gólgota é caveira, é crânio. Nunca aplica a Jesus o termo de rabi. Rabi é uma expressão judaica. Lucas utiliza a palavra mestre. Ele evita usar o amém, que é eu adiro. E sua genealogia, o que é fantástico e passa desapercebido da gente, não começa de Abraão. Se você começa a genealogia de Abraão, você dá a entender que Jesus veio para aquele povo específico. Veio para os judeus. Os judeus é o povo escolhido. Lucas não. Lucas vai até Adão, ao início da raça humana. Então, o evangelho é para toda a humanidade, e não para um povo escolhido, não para os judeus, como frisa principalmente Mateus no seu evangelho. Próximo slide, por favor, Rui. O evangelho de Lucas também se caracteriza por ser um evangelho da oração. Especialmente o evangelho da oração, Lucas apresenta Jesus orando em todos os momentos importantes e decisivos de sua vida. Por que você está colocando isso? Porque quando você pega os outros evangelhos, os judeus já tinham seus períodos de oração, já tinha a hora certa para orar. Orava de manhã, orava à noite, orava a tal horário e fazia aquelas orações específicas. Lucas coloca uma coisa aqui bem interessante. Em todos os momentos importantes e decisivos da vida de Jesus, ele ora. Ele ora no batismo. Versículo 3, 21 é quando Jesus ora e o céu se abre. Antes do primeiro enfrentamento dos fariseus, ele vai para o deserto e ora antes de começar o enfrentamento aos fariseus. Antes de escolher os discípulos, Jesus sobe o monte e ora a noite toda para escolher aqueles 12. Escolher Simão, André, João, etc, etc, etc. Antes de perguntar aos seus discípulos quem ele era e anunciar a morte pela primeira vez. Quem dizem que eu sou? Antes de fazer essa pergunta, Jesus estava em oração. Na transfiguração, Jesus ora. Na cruz, Jesus ora. Lucas é o único que diz que Jesus orou por Pedro quando foi provado. Naquela passagem que Jesus diz a Pedro, orei por ti. E aí Pedro vai e banca o herói. Onde você foi, eu vou, etc, etc. Ele diz, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E olha que Jesus tinha orado por ele antes. As parábolas que tratam de oração, a parábola do amigo inoportuno, é aquela que Jesus recomenda que você ore como aquele amigo que bate tarde da noite à casa de outro e pede pão porque chegaram visitas em sua casa e ele não tem como alimentar. E aí ele chama, o amigo não vem, e ele insiste, até que o amigo vem. Então, a forma como você deve orar, pedir, insistir, bater, tornar a insistir,
Assim deve ser a oração. No mesmo sentido, a palavra do juiz injusto, que é aquele juiz, aquela parábola que o juiz, ele é um juiz injusto, e a viúva vai todo dia na casa dele pedir, até quando ele cansa da insistência da viúva e diz, olha, eu vou decidir porque essa mulher me importuna demais. Essas parábolas se encontram em Lucas. Para Lucas, a porta é sempre aberta da oração, é uma das mais poderosas do mundo. Então, não é só para o judeu, naquele sentido que ele se coloca lá, ó Senhor, não sou como esse pecador, etc. Lucas coloca em aberto. Ore, peça, insista. E a graça, a misericórdia, a piedade lhe alcançará. Próximo, por favor, Rui. Agora Lucas vai pegar a moral, porque o evangelho de Lucas é um evangelho das mulheres. Lucas quebra a masculinidade tóxica desde 2000 anos atrás. Lucas dá à mulher um lugar especial. Repare como é fantástico a história do nascimento de Jesus. Em Mateus, ela é contada na ótica de José. Em Lucas, ela é contada na ótica de Maria de Nazaré. Muda tudo, muda todo o contexto. O ângelos vem daí, da narrativa de Lucas, baseado na visão de Maria. Enquanto Mateus, o ponto de vista é de José. Em Lucas, lemos sobre Isabel. A gente conhece a mãe de João via Lucas. Isabel tem protagonismo, não Zacarias. A gente conhece Ana. Falando em Ana, quem é Ana? Ana é aquela profetisa que estava lá no templo e que quando veio Jesus disse, a salvação chegou, agora eu posso desencarnar. Lucas dá vida à viúva de Naim. Aí a gente vê aqui como nós somos tóxicos nessa questão ainda da masculinidade. Quando fala viúva de Naim, a gente pensa que Naim é o marido da viúva. Naim é uma cidade. Lucas fala dessa mulher cujo o filho morre e está passando o enterro. E aí Jesus se enche de compaixão e vai até aquela mulher e pede para que o filho levante, ressuscita o filho dela. Lucas é quem vai narrar a história da mulher que ungiu o pé de Jesus na casa de Simão, aquele comentário evangélico que nós fizemos no mês passado. Lucas é aquele que dá vida aos relatos de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. É Lucas que traz Maria de Magdala, Maria de Madalena a nosso conhecimento. É o único que vai mencionar a existência de Susana, de Joana, a esposa do intendente de Cusa, do intendente Cusa. Então, Joana de Cusa, Susana e outras mulheres que seguiam Jesus. É Lucas que dá vida a esses personagens. É Lucas que diz que Jesus era um mestre tão fantástico que aceitava mulheres como suas discípulas, que quebrava a regra. Qual judeu vai pregar que Jesus tinha mulheres como discípulo? Tinha que ser alguém não judeus. Tinha que ser alguém de outra nacionalidade. E Lucas faz esse papel. Próximo, por favor, Rui. É o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho do louvor. Em Lucas aparece a frase louvar a Deus com mais frequência que todo o Novo Testamento junto. Se você pegar essa expressão de louvação em todo o Testamento e juntar, não chega a metade das vezes que Lucas coloca o louvor. A gente pensa muito em pedir, em agradecer, mas esquece de louvar. E Lucas tem esse traço. Esse louvor atinge seu pico em 3 grandes hinos que a igreja continuou a cantar ao longo da história. Lucas nos dá o Magnificat, o canto de Maria. Quando tem um encontro de Maria com Isabel e o ventre treme. Lucas nos dá o Benedictus, o canto de Zacarias, o louvor de Zacarias após o nascimento de João. Lucas nos dá o Nunc Dimittis, o cântico de Simeão, Simeão, profeta que está no templo, que louva a Deus após encontrar com aquela criança que ia ser batizada, que era o Salvador do mundo. Ele louva e disse, agora eu posso morrer, Senhor, porque sua palavra cumpriu, chegou o Salvador da humanidade. Então, são 3 cantos belíssimos de louvação que a gente encontra no Evangelho de Lucas. Próximo, Rui, por favor. E aí o Evangelho de Lucas é, de fato, um evangelho universal.
A característica mais marcante é que é o evangelho universal. Em Lucas desaparece todas as barreiras e Jesus é para todos sem distinção. Eu coloquei 4 pontos aqui. O reino do céu não está fechado aos samaritanos. Isso no versículo 9, no capítulo 9, versículo 51 e 56, é aquela passagem em que ele chega numa aldeia de samaritano e os samaritanos não recebem. É aí que os filhos de Zebedeu, João e Tiago dizem: Senhor, quer que façamos chover fogo sobre essa cidade? E aí Jesus dá uma resposta posterior, porque ele conta a parábola do samaritano. E Lucas é o único que registra a parábola do samaritano. A gente pergunta, por que os outros 3 não registraram? Onde é que o samaritano vai ser o exemplo mais fantástico de compaixão de uma narrativa judaica? E Lucas traz isso. Em Lucas vemos o único leproso agradecido foi um samaritano. A gente vai lembrar que Jesus está entrando numa aldeia e 10 indivíduos vai na sua direção e pede para ser curado. Todos os 10 com lepra. Jesus cura os 10. Os 10 e diz, vão e se apresente ao sacerdote. Isso era uma coisa legal. Você era banido da sociedade e quando você se apresentava a cura, você tinha que retornar aos órgãos oficiais para dizer, olha, eu estou limpo, estou curado, estou apto a voltar a viver em sociedade. Então os 10 vão e só um volta. E aí Jesus disse, e os outros 9? E aí tem uma frase de Lucas que é pontual. Por que só o estrangeiro retornou? Por que só o samaritano retornou e os outros 9 judeus não retornaram? Por que os 3 outros evangelistas narrariam essa passagem? Lucas se nega a fechar a porta a qualquer um. Próximo slide, por favor. Lucas nos mostra Jesus falando com apreço pelos gentios, a quem o judeu teria considerado impuro. Nos apresenta Jesus citando a viúva Serepta e o sírio Naamã como brilhantes exemplos. Lembra que eu disse lá atrás que Lucas não buscava, raramente falava do Velho Testamento? Lucas não se preocupava com o Velho Testamento, exceto quando era necessário. E nessa passagem, ele faz questão de dizer, olha, Jesus disse. E aí cita essas 2 passagens. Onde é que estão essas 2 passagens? Está numa narrativa de Jesus que ele disse, olha, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e que houve uma grande fome, havia muitas viúvas em Jerusalém, mas Elias só foi à viúva Serepta e matou a sua fome. Ou seja, foi alguém que não era da Judeia, foi alguém que não era judia. E a mesma coisa ele diz, quando Eliseu, havia vários leprosos a ser curados em Jerusalém, e Eliseu só curou um, Naamã, o sírio. Ou seja, não curou nenhum judeu, curou os de fora. Por que os judeus narrariam isso? Lucas vem e narra. É no Evangelho de Lucas que a gente vai ver ele louvando o centurião que tinha mais fé em qualquer um de Israel. Aquela passagem que o centurião disse, eu não sou digno que você entre em minha casa. Basta você dizer uma palavra e meu servo será salvo. Lucas grava a afirmação de Jesus, virão do Oriente, do Norte, do Sul e sentarão à mesa do reino do céu. O Evangelho de Jesus para Lucas é uma comensalidade aberta. É um Evangelho aberto, é um Evangelho para todos. Próximo, por favor. E aí a gente vê que Lucas tem um interesse prioritário pelos pobres. Quando Maria traz a oferta para a sua purificação, é a dos pobres. Quando a gente vê lá no Evangelho que Maria vai até o templo levar a oferta, ela poderia levar 2 pombas, que era dos pobres, ou uma ovelha, que é dos ricos. Então ela leva dos pobres, dizendo que Jesus pertencia a uma família pobre. Quando Jesus está apresentando as credenciais aos emissários de João Batista, o ponto alto é, aos pobres se anuncia o Evangelho. A gente passa por essa passagem, mas não dá conta disso. Os discípulos de João vão até Jesus e perguntam, olha, João disse que é para a gente vir aqui perguntar se você é mesmo o Messias que há de vir. E aí Jesus diz a ele, diga a ele que os cegos veem, que os coxos andam, que isso, que aquilo, que aquilo, que aquilo outro. E no final, aos pobres se anunciam o Evangelho.
Isso está registrado em Lucas. Lucas é o único que conta a parábola do rico e de Lázaro. Se vocês forem lembrar, vai lembrar que é aquela parábola em que há um abismo muito grande entre o pobre, entre Lázaro, pobre, que está lá no seio de Abraão, e o rico que está aqui no fogo do inferno, embaixo, e diz, pai Abraão, manda Lázaro ir lá em casa avisar meus irmãos. Ou seja, há um enaltecimento do pobre. O pobre ganhou o reino dos céus. O pobre está com Abraão. E aí Lucas faz a menção ao Velho Testamento como se fosse uma provocação. Olhe quem está. Olhe, veja lá quem está com Abraão. Vocês não, vocês estão fora do reino. Vocês estão do outro lado do abismo. Próximo, Rui. Lucas nos apresenta Jesus como amigo dos marginalizados e dos pecadores. É o único que fala da mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume, lavou com lágrimas e secou com seus cabelos, o comentário que a gente fez no mês passado. É o único que fala de Zaqueus, o publicano colaboracionista. Desce daí, Zaqueus, Zaqueu publicano. E hoje eu farei a refeição em sua casa. Lucas é o que fala do ladrão arrependido na crucificação. É o único que conserva a imortalidade da parábola do filho pródigo e de seu pai amante. Como um judeu vai narrar que o indivíduo pede uma parte da herança ao pai, que não tem direito, e gasta todo esse dinheiro com prostituta, etc., etc., e retorna para casa e é abraçado, acolhido, ganha anel, sandália e túnica, e ainda uma festa com bezerro para seus filhos, para seu filho amado, de um pai louco. A narrativa está em Lucas. Quando Mateus conta que Jesus enviou seus discípulos a pregar, Mateus faz a seguinte advertência, que não fosse aos gentios e samaritanos. Lucas narra a mesma passagem e omite isso. Lucas não diz que Jesus proibiu ninguém de ir a gentios e muito menos a samaritano. Os 4 evangelhos citam a passagem de Isaías, se referindo a João Batista. E aí eles só citam assim, prepara o caminho do Senhor, endireita as suas veredas. E omite o restante. Lucas diz, não, ainda tem a parte final do texto, e ele verá toda a carne, isso é, toda a humanidade, a salvação de Deus. Ou seja, novamente Lucas vai lá no Velho Testamento para complementar o que os outros 3 evangelistas não colocaram. Então, ele cita de novo, ele vai buscar o Velho Testamento para referendar o que ele coloca no prólogo. Né? Quem é o excelente Teófilo? O excelentíssimo Teófilo? São todos os amigos do divino, são todos os amigos de Deus. Então, essa obra que Lucas traz no prólogo, essa obra que Lucas está apresentando, não é uma obra reservada para um povo específico, não é algo direcionado a um povo que se acha escolhido, que se diz escolhido, mas é algo que é trazido a toda a humanidade. Por isso, esse prólogo de Lucas, que está nesse slide. Por favor, Rui. Que está aí nesse slide, muitos se dedicaram a comprar o relato, e Lucas compõe a fim de que você possa penetrar nas palavras que recebeste. O próximo. Por favor, Rui. E aí, texto de Pastorino agora, todos os textos agora são de Pastorino. Se, pois, o cristão a quem se dirigia Lucas eram os excelentes, no mais elevado grau excelentíssimo, o evangelista tinha a intenção de dedicar-lhes uma obra com revelações profundas. Aqui Pastorino começa o trabalho dele, onde ele quer chegar. Com revelações profundas, alegóricas e simbólicas que pudessem trazer algo mais didático quanto à espiritualização. E não apenas um relato e cronológico. Ou seja, Lucas organizou uma obra como cientista, como historiador, para trazer algo para nós, algo muito mais profundo, algo mais específico. Não é simplesmente algo literal que você vai ler e vai encontrar os ensinamentos de Jesus, mas algo adiante. Próximo slide, Rui, por favor. E aí ele coloca esse subtítulo, resumo da teoria, da origem e do destino dos espíritos. Deixar bem claro aqui para vocês, Pastorino não vai explorar essa teoria agora. Ele só está dando uma introdução do que ele vai discorrer durante os 8 volumes da obra Sabedoria do Evangelho. Então, ele vai trazer um assunto agora que a gente toma até um susto inicial,
com o que ele traz. Mas vamos caminhando com calma, que isso vai sendo decodificado até o final do 8º volume. Os cristãos, os excelentíssimos amigos de Deus, deviam ter conhecimento do sentido profundo, ele coloca entre parênteses, oculto, que havia nos ensinamentos e nas palavras de Jesus, assim como nós, de toda a antiga escritura, com a referência à origem e destino da criatura humana. Ou seja, o evangelho é apresentado para que nós, que nos intitulamos amigos de Deus, amigos do divino, busquemos algo mais do que um sentido literal, mas algo muito mais profundo que está oculto nessas escrituras. Cada fato, cada ensinamento constitui por si mesmo uma alusão clara ou velada à orientação que Jesus deu à humanidade para que pudesse jornadear com segurança na terra. Então, o evangelho é algo trazido por Jesus para que nós possamos fazer essa caminhada, fazer essa jornada, que no próximo slide ele vai começar a descrever. Que jornada é essa? Bom, antes que vocês me encham de pergunta depois, Pastorino vai pegar aqui, em 2, 3 parágrafos, colocar a teoria de Pietro Baldi, que está lá na Grande Síntese, na Noures, na obra de Pietro Baldi. Então, não se desespere, muita calma nessa hora. É só uma apresentação de uma teoria que ele vai discorrer durante 8 volumes. Então, ele diz assim, afastado de Deus, da fonte de luz, e aí começa a complicar para mim, porque você diz assim, afastou de Deus, mas não é distância física, é por frequência vibratória. A gente fica na cabeça que esse afastamento de Deus é um afastamento físico, de distância. Aí ele coloca bem claro, olha, nós nos afastamos de Deus, da fonte de luz, não por distância física, mas por frequência vibratória muito baixa, ou seja, abaixou a vibração. O espírito tinha a finalidade de tornar e elevar sua frequência para novamente aproximar-se do grande foco de luz incriado. Ou seja, ele pega uma teoria em que o espírito vai se afastar do divino, não em distância, mas por vibração, baixa a vibração, para de vibrar naquela velocidade. E aí termina por afastar-se do divino, e você tem que fazer o processo de volta, aumentar essa vibração, ou seja, a vibração baixou tanto que virou matéria. Essa matéria vai ter que virar energia, vai ter que entrar no reino nominal e voltar para o divino, de uma forma bem básica. Note que, estando Deus em toda parte, em tudo e em todos, ninguém e nada pode jamais separar-se de Deus, de onde provém tudo, e no qual se encontra todas as coisas, já que Deus é a substância última, a essência real de tudo e de todos. Ele traz vários conceitos que a gente vê no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Ele coloca aí transcendência, imanência, Deus como princípio, causa primária de todas as coisas. Tudo isso ele coloca nesse texto e a gente toma um choque. A gente fica, peraí, calma. Transcendência, né? Deus criou o universo, Deus fora do universo, Deus além de todas as coisas, Deus além dos seres. A gente tem isso na doutrina espírita. Imanência, Deus criou, mas todas as coisas criadas continuam com a presença divina. Existe a presença divina em tudo aquilo que foi criado. Isso se chama imanência. Então, a imanência e a transcendência de Deus, ele coloca nesse conceito. Tudo provém de Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas. Enquanto em todas as coisas, já que a substância é a última essência real de tudo e de todos. Então, a gente tem vários conceitos do Livro dos Espíritos nesse parágrafo de Pastorino. Próximo, por favor, Rui. E aí ele diz, assim, a centelha divina, o raio de luz, afastando-se do foco, e aí ele frisa de novo, não é distanciamento, mas abaixamento de vibração. Chegou ao ponto ínfimo de vibração por segundo, caindo no fio da matéria, 1 a 16 vibrações por segundo. Onde foi que ele achou isso? Eu volto a repetir. Ele está trazendo uma teoria de Pietro Baldi. Então a gente teria que ir lá para a Grande Síntese, para compreender. Ele só está apresentando algo. Essa vibração baixa, e aí aquilo que partiu do divino, que se afastou do divino, condensa e se transforma em matéria. E aí
Por conta disso, tem que novamente elevar essa frequência vibratória até o ponto de energia, até o ponto de espírito e até o ponto onde o intelecto não alcança, que é aquele estado crístico, aquele estado máximo. Próximo, por favor, Rui. E aí ele diz assim: a criatura humana, pois no estágio atual, a quem Jesus trouxe seus ensinamentos, é uma centelha divina. Ele vai trazer tanto conceito que começa a parecer que a cabeça vai fundir, mas fique tranquilo. Calma, tranquilidade. É uma centelha divina porque provém de Deus. É uma partícula divina que veio de Deus, mas está lançada numa peregrinação à Terra, numa jornada árdua para o infinito. Na criatura, então, essa essência fundamental, essa centelha divina, essa partícula de Deus, essa mônada, eu profundo, eu supremo, esse eu, essa coisa que partiu de Deus, que você pode chamar de Cristo interno, é a manifestação da divindade que todos nós trazemos. É o princípio divino que está em cada um de nós, nessa teoria. Próximo, Rui. Entretanto, aí ele começa a fazer uma comparação, ele diz, não fala de distância, fala de vibração, mas aí me coloca uma comparação que não tem como você não olhar a distância, mas tudo bem. Entretanto, o raio do sol, por mais que se afaste da fonte, se o raio do sol está se afastando da fonte, ele está falando de distância. Mas esqueça a distância e vamos pensar de vibração. Vamos pensar lá no núcleo do sol, que você encostar, você torra, você não vai conseguir nem chegar perto, e o raio do sol, quando chega aqui, a gente, no dia a dia. Então, entretanto, o raio de sol, por mais que se afaste da fonte, por mais que diminua a sua vibração, nunca se separa dela. Ele quer dizer que por mais que a gente baixe a vibração, a gente nunca vai se afastar de Deus, nunca vai se destacar de Deus. Assim, o ser humano, o eu profundo, a mônada, a partícula, o Cristo interno, como você queira chamar, jamais pode ser destacado nem separado da fonte, que é Deus. Poderá se afastar, aparentemente, pelo esfriamento, pela baixa frequência, pela baixa vibração, mas jamais você vai conseguir se destacar de Deus. Próximo slide, Rui. Aí você pode pular esse, porque aí eu complementei no seguinte, está mais completo esse. Essa parte da numeração que está entre parênteses, eu fui buscar no volume 3 para tentar deixar mais claro o que ele quer passar. Ora, acontece que esse raio de sol, essa centelha divina, essa partícula, esse eu profundo, se torna o que chamamos de espírito. Essa centelha, esse princípio, essa mônada, essa coisa que saiu de Deus, que baixou a vibração, é que no fundo, lá no final, vai se transformar no que nós chamamos de espírito, que apresenta uma tríplice manifestação. Ele coloca a centelha divina, que é o Cristo, essa centelha que é a fonte de todo o espírito. Um segundo ponto, Simval trouxe isso na semana passada, a parte integrante, inseparável da própria centelha divina. E o espírito, que é a individualização do pensamento universal que atingiu o reino hominal. Ele coloca isso na parte espiritual. Próximo slide, Rui, por favor. Ou seja, vibrou, baixou a vibração ao ponto de virar o princípio espiritual. E, de outro lado, vai ter uma outra criação que vai dar origem ao princípio material. Encontramos todo ser humano constituído fundamental e profundamente pela centelha divina, que é o eu profundo, a mente criadora, inspiradora, é a individualização que constitui o espírito iluminada pela centelha. Entretanto, ao baixar mais sua vibração, esse conjunto desce à matéria e se torna carne, como Jó coloca lá na passagem bíblica, manifestando-se no tempo, no espaço, constituindo a personalidade ou quaternário inferior, para onde passa sua consciência, enquanto encontra-se crucificada no corpo físico. Então, vai vir a matéria. E aí, no próximo slide, ele coloca essa divisão quaternária, que vai o intelecto, o astral, o duplo etérico, e vai gerar o corpo denso, o corpo de matéria, o corpo físico. Então, ele coloca um princípio espiritual e um princípio material. Próximo slide, Rui. Por que ele está trazendo toda essa confusão? Estava tão bom antes, aí você vem cheio de conceito tal, porque ele está apresentando o Evangelho. Ele está apresentando o Evangelho de Lucas. É a apresentação
do que aquilo vai trazer. Então, ele diz, todas essas explicações, toda essa coisa de eu profundo, mônada, quaternário, triplo, tal, etc., etc., são indispensáveis para a compreensão de símbolos e alegorias que se encontram nos fatos evangélicos, nos ensinamentos de Jesus, assim como de todos os demais mestres da humanidade. Então, existem conceitos mais profundos que aqueles que querem entrar no significado místico, no significado esotérico, têm que aprender, têm que buscar, têm que beber em outras fontes para poder começar a levantar esse véu mais profundo que se encontra nas Escrituras, segundo Pastorino. Como toda escritura divinamente revelada, isso é trazido à humanidade para ajudá-la a encaminhar-se na senda evolutiva, e o Evangelho apresenta os dois sentidos principais. Traz ele os dois sentidos. Próximo, por favor, Rui. Um sentido para a personalidade, que é o sentido literal, único que pode ser percebido por aqueles que só trabalham com raciocínio e não realizaram ainda por meio de intuição sua ligação com a consciência profunda. Então, ele apresenta o primeiro sentido do Evangelho, que é o sentido literal, a personalidade. E um sentido para a individualidade, que é o alegórico, que é o simbólico, que é o místico, que é o espiritual, é o que traz a filosofia perene, aqueles 10 caminhos do Buda, do boi que Rui trouxe, que é algo muito mais profundo, que você, para se debruçar, você precisa dessa conexão que Pastorino traz. Próximo, por favor. E aí ele faz uma advertência. Uma coisa, porém, é essencial: não perder o equilíbrio. Faltou um R ali. Nada de exageros, nem para um lado, vendo só o sentido literal, nem para o outro, querendo interpretar o evangelho apenas com simbolismo e sentido literal. Os dois têm que ser levados em conta. Ambos são reais, ambos são instrutivos, ambos são necessários. As duas interpretações são necessárias. Conhecer o evangelho por todos os ângulos, os ensinamentos por todos os ângulos. E aí ele dá outro corte e começa com um novo tópico, que é o Cristo. Cristo, a terceira manifestação de Deus, o Filho eugênito do Pai, ou Verbo, está integralmente em todas as coisas criadas. Embora nenhuma coisa seja o Cristo, senão quando souber anular-se totalmente para deixar o Cristo se manifestar, para deixar que o Cristo se manifeste nela. Repare que o conceito que ele traz aí parece uma coisa difícil de compreender, mas não. Qual o grande problema da gente? O que não é problema e o que não está errado. A gente sempre refere-se a Cristo como Jesus, como se Cristo fosse sinônimo de Jesus. Jesus Cristo, como se Cristo fosse o sobrenome de Jesus. Há algum problema nisso? Não, nenhum problema nisso. Nenhum problema nisso. É a mesma coisa que a gente faz com Simão Pedro. Pedro não é sobrenome de Pedro, de Simão. Pedro é um apelido que Jesus coloca em Simão, filho de Jonas. E a gente faz Jesus Cristo, quando na verdade seria Jesus o Cristo, ou Jesus que atingiu o estado de Cristo. Ele coloca aqui Cristo como um estado vibracional que a gente deve atingir. E obviamente que Jesus já atingiu esse estado. Então você pode dizer Jesus o Cristo, ou você pode dizer o Cristo, se referindo, mas tendo essa consciência desse conceito. Só isso que ele chama a atenção. Próximo, por favor. E aí ele cria uma figura que é bem interessante para entender isso. Pega um espelho grande e coloca na direção do sol. Ele vai refletir o sol. Quebra esse espelho em um monte de pedaços. Cada pedaço por si só vai continuar refletindo o sol. Mas ele diz assim, e se ao invés de você tivesse o reflexo do sol no espelho, você tivesse um desenho do sol? Quando você quebrasse o espelho, cada partícula daquela seria simplesmente um pedaço de desenho de alguma coisa que seria o Sol. Mas não seria o Sol, nem um reflexo do Sol. Então, se o desenho estivesse no espelho, ele te partisse, cada pedacinho faria com a parte minúscula de um desenho grande. Mas com o Sol não é isso que se dá. Cada pedacinho do espelho refletirá o Sol todinho. Então, nós somos esse pedaço de espelho. O próximo, por favor. Aí ele diz, ora, embora não possamos dizer que o pedaço do espelho seja o Sol, obviamente que o pedaço do espelho não é o Sol, ele refletiu o Sol, teremos que confessar que ali está o Sol, todo inteiro. Mesmo um pedacinho, ele vai refletir o Sol por inteiro, com seu calor e sua luz. Quanto mais puro e perfeito
e sem jaça for o espelho, melhor refletirá o sol. E as manchas que o espelho tiver, tornarão defeituosa e manchada a imagem do sol. Deverão ser imputadas ao espelho e não ao sol, que continua perfeito. O espelho é um reflexo do sol. Se o espelho estiver manchado, não é o sol que está manchado. O problema está no espelho. Ou seja, o reflexo dependerá da qualidade do espelho. Assim, a manifestação crística nas criaturas dependerá de sua evolução e pureza, e nada diminuirão a perfeição do Cristo. Ou seja, esse Cristo interno, não é Jesus, é o Cristo interno que cada um carregamos, essa centelha que partiu do Pai, que partiu de Deus e que baixou de vibração, que se encontra em nós, ela tem que aumentar a vibração para se tornar esse reflexo mais puro possível. Próximo slide, por favor, Rui. Por isso é que Jesus, criatura mais perfeita e pura, pelo menos em relação à Terra, ele faz essa observação, pode integralmente sem jaça. E por isso, por fazê-lo justamente, é que foi denominado Cristo. Jesus reflete o Pai sem jaça nenhuma. Eu e o Pai somos uno. Veja a mim que verás o Pai. Então, ele é Cristo por refletir a imagem do divino na sua integralidade. Próximo, Rui. Ele traz um outro conceito, terceiro conceito, manifestação Cristo. Aproveitando o assunto, já que eu falei do Cristo, o assunto, ele acha que está pouco. O assunto que ventilamos, procuramos dizer de modo sumário e sucinto, simplificado ao máximo, para poder ser compreendida por todos, como essa manifestação divina está em todas as coisas e como, através da evolução, as criaturas irão manifestando cada vez mais e melhor o Cristo interno. Ou seja, esse princípio, esse Cristo interno, essa centelha, está em todas as coisas e com a evolução, com aumento da frequência vibratória, ela vai sendo manifestada. E para finalizar, graças a Deus, ele traz duas objeções que vai me poupar uma série de perguntas. Porque, na verdade, não tem resposta. Ele diz assim, antes de prosseguir, vamos responder algumas objeções. Ele mesmo lança a objeção, ele mesmo lança a pergunta. Se o raio de luz possui mente divina, portanto é consciente, onisciente, perfeita, como se torna capaz de erro? Você lembra daquelas confusões lá do bem e do mal? Da criação simples e ignorante? Aí ele diz, o raio de luz, a centelha divina, jamais erra, nem sofre, nem evolui. Sua tarefa é envolver-se, concentrar-se, contrair-se, para impulsionar a evolução, a individualização, que é dele mesmo sujeito. Ele não responde porque o mal existe, porque você faz essa opção, a questão do livre-arbítrio, aquelas confusões todas das doutrinárias que estão lá gravadas, vocês vão lá no NEFA, está atualizado até o dia 8 de setembro. Procura o Bem e o Mal, Feira do Bem e do Mal, e assistem, e a gente vai ver as discussões a respeito dessa matéria, que ele não traz resposta. A segunda objeção, por favor. A segunda objeção. Sendo onisciente a força cósmica, ou o princípio inteligente, porque lança seus raios divinos para que atravessam com o espírito uma evolução longa e trabalhosa de afastamento e reaproximação. Não lhe seria mais fácil dar de imediato conhecimento e sabedoria a todos os espíritos que surgem de seus raios divinos, sem fazê-lo percorrer tão árdua jornada? Aí vem ele e diz assim, a radiação da luz é lei. Ninguém pode conceber um foco de luz que não irradie luz. A individualização desse raio no espírito é necessidade inexorável à realidade objetiva e inevitável por ser divina a essência. Eu não sei o que falar a respeito disso. Lá na Feira do Bem e do Mal a gente já tratou desse assunto. Para mim é uma grande incógnita. Eu fico lá com o poeta paraibano, né? Se Deus podia fazer todo mundo perfeito, né? Que não come, não dorme e só vive satisfeito, porque ele teve que nos fazer desse jeito. É uma pergunta difícil. Se estava lá na perfeição, por que tem que se afastar tanto, baixar a vibração e sofrer tanto para voltar para o lugar? Não tenho resposta. Próximo slide, Rui. Que Jesus nos ampare e nos abençoe hoje, agora e para todo sempre.